Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Sermos religiosos. Este é o ponto que a gente precisa parar, pensar e refletir. Não é uma questão de viver o reino de Deus, não é uma questão de sermos religiosos, de desconhecermos de fato a vontade de Deus, embora sejamos pessoas que possamos estudar profundamente as Escrituras, mas se olharmos as Escrituras, ou seja, se buscarmos nas Escrituras o defender o nosso ponto de vista, na realidade, defender a nossa forma de pensar, a forma natural de pensar, certamente não conheceremos a Deus, não compreenderemos a sua vontade. Não podemos ser imitadores dos religiosos, seja em que época for, na época de Jesus ou agora, e nós não podemos ser religiosos. O que nós desejamos? Conhecer a Deus, conhecer da sua vontade, compreender o que ele deseja de nós? Se sim, podemos caminhar para a maturidade, para o conhecimento de Deus, pois ele nos irá conduzir, pois tudo é calcado numa só coisa, dependência completa de Deus, e não na nossa arrogância e no nosso conhecimento somente. Jesus ensinando, ele diz sobre, lá em Lucas 20, 46 a 47, sobre a atitude dos religiosos, diz assim: cuidado com os escribas que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Então, embora estas pessoas fossem pessoas que estudassem as Escrituras, elas não compreendiam o que as Escrituras afirmam. É isso que a gente precisa refletir sobre nossas vidas. Toda atitude, mesmo que seja religiosa, seja carregada na realidade de voltar para nós mesmos, para os nossos interesses, para termos a prioridade, a primazia sobre as pessoas, ou até mesmo quando nós usamos das pessoas para os nossos interesses, por mais religiosa que seja a atitude, isto não é de Deus. Isto é do diabo. Isto é a forma de pensar natural. Quando queremos os primeiros lugares, quando desejamos receber destaque, quando o que nos interessa é que nós sejamos reconhecidos. Isto não é de Deus, isto é do diabo. O que a gente precisa entender? Somos chamados para revelar o reino de Deus, para apresentar o reino de Deus às pessoas, para viver como Cristo, sermos imitadores de Cristo. Não de atitudes religiosas como essa, que podemos ler quando Jesus estava ensinando. Queremos ser como eles? Certamente não temos parte no reino de Deus. Queremos ser como Cristo? Então precisamos rever nossas atitudes, compreender quem nós somos, a obra de Deus em nosso favor, caminharmos neste sentido. O reino de Deus se trata de entendermos quem somos, porque quando compreendemos quem somos, a obra de Deus, seu plano e propósito para as nossas vidas, certamente caminharemos nesta direção, na direção da vontade do Pai. Não seremos religiosos, pois reconheceremos nossa dependência completa, reconheceremos a nossa união com Deus, que estamos unidos com Ele, Ele conosco, entenderemos a obra redentora de Cristo Jesus, que nos fez um novo ser, uma nova criatura, e que nos fez participantes da natureza divina. Por isso, precisamos andar em temor. Temor quer dizer que reconhecemos quem é o nosso Deus, a sua obra, e caminhamos na direção de fazer a sua vontade. Não por uma questão de recebermos algo, mas por uma simples questão de revelarmos o reino, revelarmos a glória do Pai e manifestarmos Ele neste mundo, pois somos chamados para isso. Revelar o reino de Deus na terra, encher a terra com conhecimento da glória do Senhor, sermos imitadores de Cristo, não religiosos, não andarmos segundo a forma de pensar deste mundo,
mas expressarmos o amor de Deus nas relações para que Ele seja glorificado, bendito, através das nossas vidas, para que o seu nome seja glorificado e santificado por meio do que nós fazemos. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e caminharmos na direção da vontade de nosso Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.